Aloha! Saúde, paz e felicidade para você, minha amiga e meu amigo. Prosseguimos hoje com a série de vídeos que pretende oferecer resposta à pergunta: de que somos feitos? E hoje eu vou lhes trazer algumas informações sobre o ferro. No título deste vídeo tem ferro e ferritina, e aqui eu já lhes passo a primeira informação. A ferritina é uma proteína que armazena ferro. Um corpo como o meu, adulto, de aproximadamente 70 quilos, contém apenas 5 gramas de ferro, mas que são indispensáveis para a própria vida. Destas 5 gramas presentes no meu corpo, cerca de 3 gramas está lá nos glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos são aquelas células do sangue que vêm aos meus pulmões, captam o oxigênio que eu respirei, transita pela corrente sanguínea e entrega este oxigênio às células. Com o oxigênio dentro delas, as células são capazes de transformar os alimentos que eu como, transformam em energia. Daí já é suficiente para nós percebermos a grande importância do ferro, apesar de estar nesta mínima quantidade. Então, como eu disse, se existem 5 gramas no meu corpo, 3 delas estão nos glóbulos vermelhos, sobram 2 gramas. Essas 2 gramas estão praticamente todas elas armazenadas numa proteína que nós chamamos ferritina. Então, a ferritina é o depósito, é o armazém de ferro do corpo, é a minha reserva de ferro. E essas 2 gramas estão lá na ferritina. Aqui já tem o primeiro alerta, a primeira orientação para os meus amigos e amigas. Toda vez que for fazer um hemograma, este exame muito comum de sangue, é importante que seja solicitado junto a ferritina, porque às vezes o exame de sangue, o hemograma ainda vem normal, mas a pessoa já está com um déficit de ferro, não tem bastante quantidade de ferro no seu armazém e provavelmente daqui a pouco vai ter uma anemia. E ferritina, aqui já vai um segundo alerta. Os laboratórios trazem uma faixa de normalidade da ferritina que é muito ampla. Eu imagino que seja porque seja feita uma média com muitos pacientes enfermos, porque não é lógico. Eu sempre trabalhei com um número de 100, um pouco mais ou um pouco menos, como faixa normal da ferritina. Então, se o meu hemograma está normal e a ferritina está próximo de 100, um pouco mais ou um pouco menos, quer dizer que eu estou bem, eu estou de bem com o ferro, a minha situação em relação ao ferro está boa. Toda vez que nós falamos em ferro, a primeira imagem que vem praticamente para todos nós é anemia. Tá. De fato, a deficiência de ferro é uma das causas de anemia, mas é uma das causas. Isso quer dizer que diante de uma anemia, não deve a primeira coisa a ser feita suplementar ferro, é preciso esclarecer causa de anemia. Nessa questão específica de deficiência de ferro, nós não devemos pensar que há uma deficiência na alimentação, não. O que existe na grande maioria das vezes é um sangramento excessivo. Ou está tendo hemorroida, ou a mulher está menstruando muito, ou está numa gravidez consumindo muito ferro, ou há alguma doença que está consumindo muito ferro. É preciso esclarecer a causa da anemia. Diante de uma anemia, nós não podemos ser tão simplistas de simplesmente suplementar o ferro. A deficiência de ferro é uma das causas de anemia, mas não é a única, está longe de ser a única. Então, a carência de ferro, que gera anemia e que nos traz muita fadiga, muito cansaço, fácil de entender, porque se os glóbulos vermelhos não transportam oxigênio suficiente, a nossa célula não vai conseguir produzir energia suficiente. E os gregos têm razão, tudo precisa de equilíbrio. Assim como a deficiência de ferro nos traz problemas, o excesso também, porque o ferro em excesso produz espécies reativas de oxigênio
os famosos radicais livres. E radicais livres, todos nós estamos cansados de saber. Acelera o processo de envelhecimento e nos predispõe a todas essas doenças crônico-degenerativas, hipertensão, diabetes, Alzheimer, Parkinson, todas elas. Então é fundamental que nós tenhamos cuidado também com o excesso de ferro. Eu disse que quando vai se fazer o hemograma, nós devemos dosar a ferritina. Uma ferritina próximo de 100, um pouco mais ou um pouco menos, beleza. Ferritina muito baixa significa de fato que existe deficiência de ferro, porque ela é o armazém, mesmo que o hemograma ainda esteja normal, aquelas 3 gramas estão sendo usadas lá, mas não tem reserva. Em qualquer situação, nós vamos ficar anêmicos. E a ferritina alta? Qual é o significado da ferritina alta? Atenção, principalmente os homens. É muito mais comum no homem que a ferritina seja muito elevada. E ferritina alta é um ótimo sinal de um corpo inflamado. Então, diante de ferritina alta, você e seu médico devem estar muito atentos. Precisa esclarecer qual é a situação real do corpo, porque assim como eu disse para o excesso de ferro, ferritina elevada, corpo inflamado, acelera o processo de envelhecimento e nos deixa muito mais predispostos às doenças crônico-degenerativas da segunda metade da vida, retirando em muito a qualidade da vida. As pessoas passam a viver mais, porém vivendo muito mal, e isso não é nenhuma vantagem. Eu procurei lhes trazer algumas informações sobre o ferro e a ferritina que me parecem ser do seu interesse para zelar pela sua saúde. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, compartilhe aí com mais pessoas. E na próxima terça-feira nós estaremos juntos aqui. Na descrição deste vídeo eu vou deixar o link que encaminha você, se for do seu interesse, naturalmente, para a playlist de todos os elementos que eu já abordei que compõem o nosso corpo. E eu não posso deixar de acrescentar, não pode ficar esquecido neste vídeo também, que 95% do nosso corpo é constituído por oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Para os demais 5% é que são necessários outros 17 elementos em pequena quantidade, mas tão importantes quanto estes 4. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Aloha!